Fala galera do AT5, satisfação aí estar com vocês novamente, mais uma live especial. Hoje o lançamento do AT5 Futebol Feminino. Galera aí, quero pedir desculpa que nós tivemos problemas técnicos. Internet, isso mesmo, aqui deu uma falhada, mas nós estamos juntos. A galera que está entrando aí, Diogo Oliveira, Miller, Roseli, Silvio, pessoal sempre fiel aí, AT5 Feras. Quem que é? O Gilead, esse é fera, hein, Russo? Russo é o Thiago, professor, que a gente tem apelido de infância. Galerinha, muito bom estar com vocês aí mais uma live. Essa semana foi top, a gente falou de futebol feminino, dando ênfase a esse esporte que está tendo um crescimento tão grande aqui no nosso país, né? Tem um conhecimento que é necessário. E ainda eu tenho que puxar o saco, porque minha filha gosta de futebol, então eu vou com todas as minhas forças para que isso possa acontecer. E nós estamos lançando. Essa semana a gente teve com a Lindsay, que é auxiliar técnico da seleção brasileira, com o Thiago, apoiador físico aí, nosso amigo de infância. Amigo de infância, preparador físico também da seleção brasileira feminina sub-17. A Simone Jatobá, treinadora, está aqui. Dei uma pesquisada da história dela, já jogou Olimpíada, Copa do Mundo, vou pôr ela na conversa também, daqui a pouco você vai entrar nesse ano. Não tem jeito, vou deixar você escapar não. Eu acho que você fez uma live esses dias com o professor Felipe Ximenes, que está fazendo um curso de gestão comigo, um cara top. Bem-vindo aí, meus amigos. Obrigada por me receber na sua casa. Bem-vindo. Bem-vinda, galera. Lógico. Todos sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem desse bate-papo aí. A galera que está entrando, o Luan da TR Assessoria, o Valdemir, vamos lá, Cristiano que entrou. Gente, a gente veio bater um papinho aqui e falar como que vai ser nosso novo projeto nessa região, poder falar um pouquinho também continuar, né? Porque 1 hora de live com cada um, futebol feminino é muito pouco, a gente trocou uma ideia maravilhosa, né? A Lindsay contou a história dela, tudo que ela passou para chegar no futebol feminino, somente a nível profissional, que é tão difícil, né? O Thiago, eu conheço o Thiago de infância, vejo o projeto de vida que ele tem, tudo aquilo que ele tá passando aí. E hoje, né, eu falo para ele assim, eu falei para ele na live dessa semana, por orgulho de ser teu amigo, não porque você tá na seleção brasileira, porque eu sei o caminho que você percorreu e onde você está hoje, tá certo? Galera que está entrando aí, sejam bem-vindos. Silvinha, Rezende, a mãe do Thiago, doutora Flávia Magalhães, Lindsay, super mega fera, tá com moral, hein, Lindsay? Marcos hoje parente, esse amigo é parente. Gente, qual é a expectativa aí desse novo que nós trazemos aí para a cidade? Na realidade, tem futebol feminino paulinense aqui também, né, Thiago, com o professor Fernando. Nós queremos agregar esses valores do futebol feminino aqui. Fala um pouquinho aí, Lindsay, qual que é a expectativa desse projeto, porque nós vamos trabalhar com crianças a partir de 6, 7 anos, que é o início, depois nós vamos ver como podemos fazer com as mais novas que tiverem interesse, mas a gente vai separar em turmas, né, de 7 a 9 anos, 10, 12 anos e acima, a partir de 14 anos em diante, para tentar fazer um trabalho maravilhoso que já é feito no AT5 com o futebol masculino. Me fala um pouquinho da expectativa. Trazer algo diferente, né? A gente quer fazer aquilo que a gente conversou. Todo mundo tem os seus lados positivos, né? Eu acho que no AT5 a gente quer trazer qualidade, né? A gente, Thiago formado, eu formada na minha área, você com conhecimento global sobre o que é o futebol, o mundo, né, que traz. E a gente quer trazer a experiência, né, do que a gente já passou, do que a gente já viveu, trazer algo diferente, né, para as meninas estarem capacitadas, tentar, quem não sabe, aprender, quem não gosta, começar a gostar. A ideia é fazer algo novo, né? Que legal. E aí, Thiagão? A expectativa é a melhor possível, né? Já tem paulinense hoje, né, mas o T5 no futebol feminino está vindo para inovar. As ideias, cada vez que a gente senta para discutir, as ideias florescem, né? E o mais importante é que tanto eu como a Lindsay, principalmente você, estamos muito motivados e aguardando a hora e o dia certo para a gente dar o pontapé inicial. Legal. Como a gente depende aí dos órgãos competentes para liberar, né, na nossa volta ao futebol. Que saudade de futebol. Ainda bem que tá tendo a Bundesliga aí, dá para ver um jogo, dá para matar a saudade, né, de
ver o futebol, a bola rolando, né? Então a gente precisa, nesse novo decreto aí do nosso governo do estado de São Paulo, a gente está acompanhando junto com a Secretaria de Saúde de Paulínia para ver o que pode ser feito dentro dos protocolos necessários, porque realmente 70 dias é coisa pra caramba, né, gente? A gente está vivendo um tempo de reflexão, né? Mas que bom que teve esse tempo para mim e para o T5, né? Porque nasceu tantas coisas novas, tantas realidades maravilhosas assim dentro do meu coração. Ontem eu fiz a primeira gravação da família T5, né? Trazendo um projeto que eu vou até a casa das pessoas, dos meus alunos. Logo nessa semana aí, vocês aí se inscrevam no nosso canal lá, T5 Motivando Sonhos. Estaremos lá com o vídeo completo, que foi a entrevista com a Aline, com o Jackson e com o Enzo, um garoto de 10 anos que faz parte do processo desde o início, trabalhou com o Thiago. E nós queremos trazer essa novidade também para vocês dentro do futebol feminino. O que vocês podem me dizer assim? E aqui, gente, não tem nada combinado não, viu? Nada. Aqui nós vamos tudo deixando o professor Thiago dar uma respirada, né? Eu gosto das coisas que vai meio que natural, não é bagunçado, mas bem natural, para a gente ser sincero naquilo que nós temos de projeto, o que está no nosso coração e também aquilo que nós podemos entregar para eles, né? A nossa preocupação, e eu desde que o Thiago fez parte do meu início do AT5, aqui mesmo nessa casa a gente projetou junto com o Flávio como seria o AT5, porque teria aquele salão, aquele espaço. Agora nós voltamos, galera. Tem uma pergunta lá já que me mandaram, eu acho que você não vai conseguir ver. Você conseguir ver pelo seu. Sim, eu já vou responder as perguntas, que está um pouquinho longe aqui, a gente já vai... escreva a pergunta aqui que nós já olha aqui no outro telefone que eu estou, a gente vai trocando ideia, tá certo, galera? Deixa eu ver aqui, Tata Rezende que entrou, a galera que vem entrando... Escola de futsal, pô, legal, F15. Hoje eu tive uma aula com o Vinícius do Futset, muito top também. Então me fala aqui, galera, como que é essa experiência de trabalhar com meninas de 7 a 9 anos de idade, que é a nossa primeira etapa, que eu acho que é a iniciação, que é aquilo que a gente pode entregar a vocês como profissionais aí. Pode começar? Pode falar. É uma idade que é a idade da descoberta, que a gente fala, né? Costuma dizer, né? Onde que a gente vai estar procurando passar as noções básicas, a premissa aí do futebol, né? Como que a gente pode falar, o pontapé inicial e onde que essas meninas também, dentro dessa idade, com o passar dos dias, dos meses, elas possam encontrar evolução em tudo aquilo que for traçado como planejamento e para depois a gente ir começando a dar sequência com as idades subsequentes aí, né? Legal. E você, Lindsay, na realidade a iniciação, né, é aquilo muito que lúdico, né? e na realidade assim também o futebol feminino, eu vou tocar no assunto que foi lá atrás, né, a galera que está entrando, Biratã, professor Foguete, Camila Godoy lá de Cachoeira Paulista, um grande abraço, amiga, Rayan César e o Rian que entraram aí, os gêmeos, irmão do UFC. Dentro dessa realidade que é o futebol, né, existe um preconceito muito grande. Eu acho que é importante a gente dar ênfase a isso e falar de novo, né, que quem não viu a nossa live durante a semana, aquilo que é possível, né, para essas meninas fazerem, porque existe um preconceito que às vezes vem de casa, né, que futebol não é para menina, que tem toda essa realidade e hoje eu tenho uma menina de 14 anos que ama futebol e joga futebol com os meninos por não ter essa opção de ter um futebol feminino mais fácil para ela poder praticar. Então, o que você pode dizer aí, galerinha? Vocês dois são fera, né? Dentro dessa realidade aí do preconceito. E por que começar cedo também, né? Porque as meninas chegam ali e vocês estão na seleção brasileira hoje, vocês vê numa garota de sub-17, por não ter tido uma formação correta, né? Quantos vícios que ela traz e a dificuldade que vocês têm para colocá-las no eixo, não é verdade? Eu vou falar o que eu sempre falo em relação a quando chega no adulto, né? O menino, quando ele é criança, a primeira coisa, qual que é o primeiro presente que ele ganha? Uma bola. Primeira coisa é uma bola. Então ele tá o tempo todo, toca na bola, relação com bola. Exatamente. E a menina não, a menina é, sei lá, uma bola de vôlei ou algo assim. Então, quanto mais a menina tocar na bola, quanto mais ela brincar, e nessa idade,
até os 6 e a partir dos 7 anos, está trabalhando a parte motora, a parte de coordenação. Então, assim, tudo no lúdico para gostar do futebol, gostar do esporte. Nada assim, obrigatório, nada maçante, nada, é claro, com muitas repetições, mas na parte lúdica, né? Porque se você já explicar, falar como joga, tem que jogar, a criança não vai entender. A gente não consegue prender 2 minutos da atenção da criança nessa idade. Sim. Então, nessa idade é muito lúdico, muita bola. Porque não é idade para pensar em parte física, né? A gente tem que pensar mais na parte motora, na parte de adaptação ao esporte. Então, assim, essa idade, existem brincadeiras que acaba sendo um treino, né? É um treino brincante, né? Fazer gostar do esporte, Exato. Sentir prazer em estar com essa descoberta aí do futebol feminino. Né? E eu tenho expertise no futebol masculino, né? Estou estudando futebol feminino mesmo. Estou indo atrás, né? O próprio professor Felipe Ximenes tem me estimulado, né, a viver toda essa realidade de ir atrás, de aprender, pesquisar, né, a história de vocês mesmo, da seleção. Hoje a Simone está aqui, mas eu pesquisei realmente sobre ela, como foi a história dela, né? Fui bem atrás disso e eu quero também, como gestor, aprender, né? O AT5 feminino ele veio para me ensinar, na realidade, né? Tudo aquilo que a gente pode fazer e na realidade eu também que eu possa contribuir, né? Sim. Aquilo que eu vivi nesses 5 anos, quase 7 anos de experiência dentro do futebol masculino no processo de formação, né? Que eu acho que é tão importante porque a história do AT5 nós vivemos por etapas, né? Para quem não sabe, o AT5 ele tem a AT5 Escolinha, o AT5 FC que é a equipe de treinamento e eu tenho uma consultoria esportiva no qual eu presto serviço gerenciando a carreira do atleta no processo, principalmente nesse processo de 10, 15 anos que eu acredito. Você fala, 10, 15 anos, mas hoje é tão precoce, gente. Existe um envolvimento tão grande no futebol, né, dentro dessa realidade de base, e semana que vem eu vou estar falando um pouquinho nas lives sobre futebol de base, tudo que acontece. E eu também quero fazer o mesmo caminho, porque eu acredito que a profissionalização no futebol feminino, partindo de um processo inicial, né, que eu acho que é mais importante, o que é lá? Uma escolinha de futebol, o que é? Primeiro a gente vai formar as meninas dentro daquilo que eu acredito que é importante e com certeza nós estamos unidos, porque vocês não pensamos iguais, né? Temos objetivos iguais, que é o mais importante, porque senão também todo mundo dizer amém aqui, não dá para trabalhar. E se pensar igual, eu acho que não funciona. Não funciona, né? Não tem como caminhar, mas a gente acredita no caminho, né? E vocês também têm também essa ideia do que, por exemplo, nós passamos por um processo de quase 2 anos somente com escolinha de futebol. O Thiago teve 1 ano e meio comigo, você ficou, Thiago? 1 ano e 4. Quase 1 ano e meio, você ficou passando por todo o processo. E todos os atletas que você formou lá naquela época, Thiago, da escolinha, hoje eles estão tendo, né, uns processos tão legais em experiência de alto rendimento. E aqueles que passaram na sua mão hoje são profissionais de outras áreas, né? Eu tenho alunos da sua época que são estagiários comigo hoje, trabalham fazem educação física, estão fazendo estágio. Então, esse processo para as meninas é a mesma coisa, né? Mas só que a diferença do AT5 que vai ter profissionais especializados para aquela turma, pensando somente em futebol feminino, que eu acho que é importante, porque das outras vezes é aquele jogo do erro do acerto mesmo, né? Desculpa eu estar estendendo, mas eu tentei migrar os mesmos profissionais e mesma turma, não dando uma atenção especial. Tem um projeto em São Paulo, acho que é Pelada Real, que é muito legal, que eu acompanho, estudo. Tentei fazer parceria, mas eles não querem estender para o interior. Mas ali eu acompanhando, vendo tudo que a própria gestora é mulher, tem treinadora mulher, e você que é estagiária aí. Isso mesmo, da região aqui, Paulínia região, que quer trabalhar com futebol feminino, a gente vai estar aceitando o currículo, nós estamos querendo ter profissionais, mulheres trabalhando, né, dentro da nossa escola, dentro desse projeto AT5 feminino, que dá uma credibilidade também, né, da relação mulher com mulher ali, que é importante, né, e a gente acredita que fazendo isso, né, profissionalizando esse processo também, e assim, né, sendo repetitivo, fazer com que essa realidade ela aconteça mesmo ali, né? Ela seja real, que meninas se voltem para o futebol, né? Num ambiente, né? Num ambiente familiar
que é importante, de respeito, que os pais possam ter uma confiança, que vai haver, que acima de tudo, um respeito para que ela possa praticar aquilo que ela gosta. E nós, como a T5 feminino, entregar isso para eles. Vocês concordam? O que vocês pensam? Concordo e vou até um adendo. Em 2023, a possibilidade de o Brasil sediar a Copa do Mundo. 2023? 2023. Puta, vai que ser legal. agora no final de junho que eles vão anunciar os países, quem vai ser. Então tem 4 na disputa, Nova Zelândia e algum país que eu não me lembro, Brasil e eu acho que o Canadá ou o Japão, algo assim. Perto do outro, Canadá e Japão, né? Mas eu sei que o Brasil está entre os 4. Sim. Então, assim, o futebol feminino está em evidência, vai estar, depois que essa pandemia acabar, vai estar cada vez mais em evidência. E vou mais longe. É mais fácil virar no feminino do que no masculino. Que legal. Porque no feminino, os times, a concorrência é menor, tá tendo mais times, e a possibilidade de ir para fora do Brasil é gigantesca. É gigantesca. Para ir para fazer faculdade, para ir jogar na Europa, na Ásia. Então, assim, para virar no feminino, eu digo que a porcentagem é muito maior do que para virar no masculino. Tá ouvindo aí, dona Isabela? Tem chance, hein? Quem tá sonhando, as meninas que estão sonhando aí, e também tem a oportunidade dos Estados Unidos que você pode estudar, jogar, né, dentro dessa relação. Então, e eu como gestor também, financeiramente, é que as pessoas ficam tudo, né? Não, é isso, eu tenho uma paixão, mas sou gestor de futebol, né? Eu tenho interesse também comercial, eu acredito que é um nicho que está no zero. Pô, você está no zero, você pode chegar a 100%, então a porcentagem de crescimento ela é enorme, né? E se a gente fazer com perfeição, nós vamos estar lançando uniforme, vamos fazer umas coisas bem organizadas, deixando vocês toda preparada para poder fazer aquilo que vocês gostam. É isso aí, Thiago. Só dar um abraço para a galera que está entrando aqui, o Biratã, Cleonice Costa, o Biratã, Arruda. Professor Thiago, fera demais, forte abraço. Cleonice, boa tarde. Aline. Tem um aqui que eu não sei quem que é. M. Tumbinha entrou. Marcos Coringa. Professor Betão, professor Beto. Caio Moreira que entrou. Luiz Fernando, toda a galera. O Biratã de novo falando. Grande prazer ter tido o Thiago na minha equipe como professor. Quem que é o Biratã, Thiago? O Biratã foi o primeiro treinador que eu trabalhei no esportivo lá no Sub-15. Que legal, cara. Mandar um abraço pra ele aí. O Bira, um abraço, cara. Você é que um legal. cara fantástico, viu? Valeu por você estar assistindo a gente aí. Legal, Biratã. Aí falando também tem que investir mais no futebol feminino, é isso mesmo. E aí, Thiago? Só agregando o que a Lindes falou, né? E a gente falou também na live, aproveitar o momento, né? Que a CBF e as federações estão dando uma importância, né? Elevando a profissionalização do futebol feminino. E é o momento certo da gente começar a agregar esses valores aí, né? Porque hoje tem várias equipes dentro do futebol paulista, do futebol gaúcho, no norte, mineiro, grandes equipes que hoje já tem. Até no Amazonas, né? As equipes masculinas já estão tendo as equipes femininas e uma coisa que vem chamando muita atenção assim é o domínio das mulheres em relação ao futebol feminino. Hoje você pode pesquisar, você vai encontrar excelentes treinadoras, excelentes preparadoras físicas. No Rio de Janeiro tem uma com o Converso do Fluminense, poxa, top, chama Raíssa. Tem uma do Vasco também, que às vezes me vem tirar dúvida, a gente tem discussões tremendas assim, então o futebol feminino vem se profissionalizando em todos os âmbitos assim, né? Então eu acho que é uma boa investida para o pai, para a mãe, não se preocupar, aquilo que eu falei na minha live, só fazer uma pesquisa de mercado, não vai deixar sua filha entrar em qualquer boca de lobo, porque infelizmente o futebol tem muito picareta, né? Às vezes quer tirar proveito de uma situação, mas o AT5 está vindo para revolucionar. O Thiago é fera, cara. Eu gosto desses bate-papo, né? Porque é isso mesmo que a gente pensa, né? Não tem muito mimimi, muita história, né? A gente tá sonhando junto, que a minha missão é motivar as pessoas a sonhar. E quando eu abri o AT5, eu falava, pô, eu tenho que motivar. Eu já motivei meu filho, minha filha mais velha, que é um âmbito mais acadêmico, quer ser médica. A minha mulher hoje estuda para ser psicóloga, está me ajudando demais, Thiago, nessa realidade, né, de tratar o ser humano, humanizando o nosso trabalho, né, aquilo que a gente já tinha. Então a minha missão é motivar as pessoas.
E quando no meu coração peguei o telefone, liguei para vocês dois, falei, preciso fazer uma reunião, certo? Uma reunião rapidinha. Eu nem deixei eles falar, já fui jogando todas as informações. Vocês topam? Depois de eu falar 20 minutos, eu falei, vocês topam? E eles topam, estamos dentro. Porque na realidade é aquilo que eu falei, existe um crescimento. Imagina se a Copa do Mundo for aqui, meu. Caraca, nós em 2020, nós temos 3 anos aí, para trabalhar. Que legal, né? Imagina o AT5 feminino tendo representantes numa seleção brasileira de base, numa seleção principal. Imagina, hoje a gente tem, e eu tenho esse sonho, eu sonho alto. Eu não entro para perder, apesar daquilo que eu falei para você. Eu sei que não existe perfeição. Eu errei demais tentando trazer o futebol feminino para o AT5 da maneira que eu trouxe e por falta de experiência mesmo, não nego isso. Mas hoje a gente acredita, tem convicção que nós estamos no caminho certo. Nós estamos mais perto do acerto agora. Porque na realidade nós temos profissionais competentes que estão na ponta da pirâmide, eu falo, né, do futebol feminino hoje, que é uma seleção brasileira, que é o ápice, né? E fala um pouquinho da seleção, como que é o trabalho de vocês, para aqueles que não viram a live durante a semana. Me dá só um toque, que daqui a pouco eu vou chamar a Simone aqui para entrar no papo. Ela não estava querendo, ela falou, eu vim só prestigiar, mas não posso perder essa oportunidade de ter a treinadora da seleção brasileira sub-17, para nos informar também, ver se ela tem a opinião dela sobre se o caminho que nós estamos trilhando agora e passando é um caminho correto. Ela que hoje é formadora, né? Foi atleta e tipo assim, pode contar a história porque também foi atleta num período totalmente escasso. Ela realmente desbravou, né, esse processo do futebol feminino, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então a gente tem que contar com essas experiências, não pode perder tempo. Mas fala um pouquinho da seleção para aqueles que não vieram, o que é estar na seleção brasileira nessa ponta da pirâmide e aquilo que também que eu quero que vocês não fujam da responsabilidade, né, de vocês representar o que é o futebol feminino, né? Então vocês estão vindo para o AT5, numa região que é muito rica em Paulínia e na Grande Campinas, que vocês podem entregar aquilo que é de melhor, né? Porque vocês estão na ponta da pirâmide, a cobrança em cima de vocês realmente é maior, a responsabilidade é maior. E qual a expectativa? Sabendo estar na seleção e poder entregar isso para esse povo aí. A seleção é sempre, quando a gente pensa em seleção, a gente pensa em excelência, né? Então, primeira palavra é excelência, tudo na perfeição, erros infelizmente não pode acontecer, vai acontecer, mas é o tipo de lugar que não se pode acontecer erro. Sim. Mas ao mesmo tempo é muito prazeroso, né? Então, seleção, acho que, como eu falei, né, durante a semana, vivendo o sonho constantemente. Às vezes eu acredito que eu não vou acordar, que eu tô lá, falo assim, não, vou continuar dormindo um pouquinho porque eu tô sonhando bem. E trazer essa experiência de outros clubes, de outros lugares, é aquilo que você falou, a tentativa de errar o menos possível, né? Sim. Claro que sempre vai ter erro, sempre vai ter erro, mas assim, tentar melhorar sempre, né? Aprender com os pequenos erros para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. E o feminino, como a gente falou, né? Só está crescendo e vai crescer cada vez mais. Que legal, o Biratã sempre dando contribuição aqui, realmente está crescendo muito. Beto Paulino entrou, Rubem Júnior, quem mais? Maria das Graças que entrou, o Renner, o professor Renner, grande abraço. O professor Betão falando para você, Thiago, o AT5 é sério mesmo, é show e tem uma responsabilidade muito grande. Kleber Oliveira, nosso vizinho, o Juninho que entrou também, da Leal Arts, Wesley Branco, grande abraço aí, galera. Falando em seleção, às vezes falta palavra, né? Só quando você tá lá realmente que nem cai a ficha ainda, né? Às vezes você tá fora, você tá lá, até o momento a gente está, né? Mas a gente vai fazer de tudo para permanecer, porque poucos, né, que tem esse privilégio, né? É muito pouco. E ao mesmo tempo é um sonho que parece distante, né, para você chegar assim, né, por seleção, né? Eu não fui jogador, mas quando você é criança você fala, eu quero jogar no São Paulo, quero jogar no Corinthians, na seleção, aí você vê que isso aí já vai ficando para trás. Aí você vai trabalhar no ramo do futebol, aí você fala, pra mim chegar, cara, tem um cara do Corinthians, tem um cara de São Paulo, tem um cara do Flamengo. Deus não vai olhar aqui em Paulínia, né? Vai olhar o neguinho lá do Primavera. Cara, e assim, mas é aquilo que a gente conversou na nossa live, né? Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida que vêm para te dar um empurrãozinho, né?
Agregar valor. Agregar, por isso que eu costumo falar para meus alunos que a gente não sabe o que a gente vai proporcionar para a pessoa. A Lindsay aqui, o dia que eu conheci ela a primeira vez, a história até é engraçada, né? Mas tem que contar porque o dia que ela veio chegar para treinar com o seu Reinaldo, pô, ela chegou numa marra, né, cara? Mentira, Ela é tinha vindo mentira, da é Europa, mentira. não, assim. Eu sou europeia, falando inglês, do Os speaking agasalhos very que você well, não via no né? Brasil, os agasalhos Understand? que você não via no Brasil. Não tinha, Assim, né? Mas assim, no primeiro momento eu falei, pô, é marrenta, né? Mas depois a gente criou um vínculo de amizade assim, tão grande, que talvez se eu tivesse tratado ela mal naquela época, talvez hoje esse empurrão que ela me deu para me estar na seleção não teria acontecido. Então, às vezes a gente tem que estender a mão para pessoas, tratar bem, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Às vezes você tem que sair do lugar e deixar a porta aberta. Que legal, essa é gestão de pessoas mesmo, né? Deixa eu só falar, eu não levei ninguém, cada um vai por seu trabalho. É lógico. E outra coisa, é mentira. Eu sempre tratei ele muito bem, eu sempre fui muito gentil com ele, o seu Reinaldo. Eu vinha doida pra jogar os jogos regionais por Paulínia. Tá? Falecido seu Reinaldo. Seu Reinaldo era um cara, ele é muito engraçado, ele falava pra todo mundo que ele tinha ensinado eu cabecear. Ele falava, ele era um barato. Lembra Taliba na Ródia? Ele falava pra mim. Taliba na Ródia, eu jogava a bola pra você, te ensinei a cabecear. Por isso que você cabeceia bem. Eu falava, é isso mesmo, Reinaldo. Então, assim, é uma história marcada, né? E essa relação aqui, eu falei pro Thiago, né? Nós temos que ser sempre profissional, né? E a gente não pode ter medo de competência. Eu quero estar com os melhores do que eu. Hoje, totalmente, a Lindsay e o Thiago, eles sabem muito mais do que de futebol feminino do que eu. Como que é a gestão, como que funciona. E eu tô aberto para aprender com vocês. E o AT5 está aberto para crescer com vocês, né? Usar esse know-how que vocês têm mesmo para poder utilizar para todas aquelas meninas que forem entrar. Aqui eu tenho a Dariane, que é fera demais, é a mãe dos meus alunos. Ela gosta de futebol, ela, né, gosta de participar, então nós vamos ter mães também, né, querendo manter a forma organizacional. Eu tinha umas 5, 6 mães, mas não aumentava disso os alunos, né, então ficava difícil ter uma demanda maior. Então a gente tem um projetinho de crescimento, né, que eu como gestor aí eu sei mais do que eles, dentro da realidade, só que do futebol feminino, essa troca que eu acho que é importante e nós podemos entregar tudo isso para eles. É uma alegria, nossa, estou feliz demais, ansioso. A minha filha Bela, a mais bela de todas, ansiosa para ter as amigas lá, a Pietra, que está sempre com a gente também, a Jaqueline que entrou, o voador holandês que eu não sei quem é, um grande abraço, meu amigo, a Alice Moreno que entrou também, o Marcos Rogério dando a sua produção, Vitória Vedor. Ô Vitória, quero ver se você vai lá treinar, hein? Chama suas amigas aí do time de futebol feminino, que agora o bicho pegou. Todo mundo da seleção brasileira, agora os olhares é bem de cima, é bem mais amplo, hein? Esperamos por vocês lá. Ô Simone, queria que você entrasse aqui um pouquinho para nós, vem mais para cá, Thiago, vai mais para lá. Não, pode ficar aí todo mundo. Cabe aí, né, Cris? Meu Cristiano Avelino, o seu filho falou que você precisava aparecer ali. Eu acho que tem uma pergunta ali, gente. Deixa eu ver o que é aqui. Quem entrou agora foi o Wagner. Ó, Simone, quem entrou foi o nosso professor Wagner Califórnia. Thiago, fica mais pertinho. Isso, aí parece todo mundo. Wagner Califórnia que entrou. O professor mora nos Estados Unidos. Que live, né, professor? Você hoje é treinador do Sub-11, Sub-12, Sub-13. Você tem muito para nos entregar também. Fernando Capelotti, Fernando Capela que entrou. Só fera aqui, né? Olha, satisfação mesmo. Simone, obrigado. Que alegria, estou te conhecendo hoje, né? Satisfação receber aqui na minha casa. Você acha que tudo você acompanhou a live, eu sei que você acompanhou a live, tudo isso que a gente está falando tem um nexo, tem um norte, o futebol feminino tem esse caminho mesmo? O que você pode dizer para nós aí? Boa tarde a todos, né? Os companheiros de trabalho, agora um novo amigo. É super importante esse trabalho que vocês, esse projeto que vocês estão colocando em prática, né? Sobretudo para o futebol feminino, né? Acho que não é um projeto de vocês, é um projeto de todos, porque aqueles que apoiam e querem realmente algo sério para o futebol feminino, eu acho que tem que ser colocado lá em cima, porque poucos têm a coragem, mas os que têm realmente vão chegar.
Que legal, você falando isso me anima, Simone, me dá um ânimo, porque na realidade quem está perto de mim sabe que eu sou um cara motivado, né? Eu tento entusiasmar a pessoa por esse projeto, tanto que quando conversei com os dois, não deixei eles falar mesmo, eu falei, ó, vamos, já está pronto e é isso, né? Vamos atacar nessa veia, dentro dessa realidade e vai dar tudo certo, né? Me conta um pouco da sua história, que eu vi lá que você jogou Copa do Mundo, jogou Olimpíada. Você é da onde? Me conta um pouquinho de você. Eu nasci em Maringá, no interior do Paraná. Cidade linda. Com uns 9 anos eu fui para Curitiba, aí fiquei lá até os meus praticamente 18. Depois eu fui para o meu primeiro time profissional, que é o São Paulo Futebol Clube. Foi Depois bem de já, lá, né? Já comecei bem. Época muito boa, mas passei por vários times: Santos, Ponte Preta, Saad, Paraná, Curitiba, Atlético. E depois eu fui para fora do Brasil, né? Fui para o Raio Vallecano de Madrid, na Espanha. Fui para o Lyon da França. Depois eu fui para a Rússia, depois eu voltei para o Brasil, depois eu fui novamente para o Metz da França também. Aí o ano passado eu parei. Faz um ano que você parou? Faz um ano que eu parei. E foi fácil? Como é que foi essa transição aí? Hoje é dia 30? Exatamente um ano. Não, isso, 30 de junho, que foi meu último contrato, né? Nossa. Mentalmente eu estava um pouco cansada. Entendi. Mas fisicamente, meu corpo ainda conseguia ir mais uns 5 anos de futebol. Sempre se cuidou. Mas era o momento de parar, eu estava me preparando, estava estudando, então acho que assim, Deus coloca as coisas na vida da gente no momento certo, né? Que legal. Basta a gente entender e responder a isso. Que legal. E você hoje, né, representou o Brasil dentro de campo, aquela camisa amarela tão desejada por tanta gente, e eu como atleta posso falar. Não tive a oportunidade de estar nas seleções, só perto, beliscar em base, mas nunca fui. E hoje também está trabalhando como profissional, como treinador, aquilo que você almejou, e tão rápido também, né? Uma carreira, uma transição em apenas um ano nessa transição. E você já sendo treinadora da seleção brasileira sub-17, me fala um pouco como que foi disputar uma Olimpíada, disputar uma Copa do Mundo de futebol feminino, e hoje fazendo parte do quadro da CBF, que eu falo para os dois, e isso é para poucos, né? Se você olhar ali, futebol feminino tem 2 categorias. 3, né? Sub-17, 20 é profissional. 3 categorias. Então, treinadora pode ter 3. Pode ter 2 ou 3 auxiliar, 2 ou 3 preparador físico, mas treinadora são 3. Então, na realidade hoje, eu falo sempre assim, isso é assumir responsabilidade, Simone, não é ter orgulho, né? Você está numa responsabilidade muito grande porque você está entre as 3 melhores do nosso país, do futebol feminino. Fala para mim como que é isso. Como atleta, sempre foi o meu sonho, né? De estar na seleção. Então, eu trabalhei muito para chegar como atleta e disputar. Eu disputei 2 Copas do Mundo e 2 Jogos Olímpicos. Aí o Pan-Americano no Rio, então alguns sul-americanos. Então, assim, foram experiências que realmente ficam marcadas, né? Para a vida. E em relação ao que você falou, de vir tão rápido para essa transição, né, de atleta como para depois para treinadora, mas assim, no momento que eu voltei para a França, eu assumi esse compromisso comigo mesma, eu queria estudar, então eu fiquei 5 anos estudando, me preparando para que quando chegasse o momento... Então não foi rápido. Não foi rápido, isso, exatamente. Que legal. Então, mentalmente, e eu estava estudando, então as coisas assim... Se atualizando, né? Exatamente. Treinou uma equipe. É a obrigação quando a gente passa um curso da UEFA, um diploma da UEFA, eu passei o diploma da UEFA, então a obrigação era você ter um time de nível nacional. Então, assim, então eu era treinadora do Sub-19, né? Do time onde eu jogava, da categoria de base. Sim. E então assim, eu consegui pegar um pouco de experiência, mas assim, eu costumo sempre dizer, a gente nunca... Não, muito difícil. A gente nunca está preparada, a gente nunca sabe 100%, então os nossos caminhos, a nossa vida é sempre estar aprendendo, né? É uma passando constante, um né? Sabe, é uma constante. Você tinha que treinar, dar treino e estudar. Exatamente. Então foi assim, foi bem... E esse processo, você falando, Simone, é isso mesmo, é de renúncia, né? Eu vejo, nego pega o futebol, é um glamour tão mentiroso, né? Eu falo assim, meu filho joga futebol. Eu falo, você acha que jogar domingo às 16 horas e quarta às 21h30, 21h45 é fácil?
Ali tem 22 jogadores, hoje agora vai mudar, né? Mas entrava 3 de cada time no máximo. 25, 28 jogadores, mas a comissão, os caras que estão lá. Por às vezes 1h30 ali, 90 minutos. Isso é para poucos e as pessoas só vendem aquilo, né? Não vendem o caminho disso, que é o mais difícil, né? Para você, é aquilo que você falou. Eu te provoquei, que eu sabia um pouquinho, mas essa é a realidade mesmo. Exatamente. E é aquilo que você falou, 5 anos antes de parar, eu sabia que eu ia fazer. Se ia dar certo ou não, é uma outra realidade. Mas eu me preparei para quando eu tivesse a oportunidade, eu ter competência para executá-la. É isso que eu falo, né? Eu sou ex-atleta, tenho amigos que são ex-atleta e ficam brigando de um lado A do lado B, né? Então, tipo assim, eu tento unir essas duas realidades e você jogou em alto nível na tua profissão, naquilo que você escolheu fazer. Isso é para poucos, né? Que as pessoas... Você jogou em grandes clubes, em grandes países que são referência no futebol feminino, chegou à seleção brasileira. Então, para vocês entenderem aí, meninas, né? E até os profissionais da área aqui, a Lindsay falou um negócio que é importante, profissionais do futebol, que a gente às vezes fica, e é difícil ainda no nosso país, a gente tem que diferenciar isso, né? Tomara que para frente isso não seja uma realidade, mas para os profissionais do futebol, né? Que você tem que se preparar. Né, que não pode ser um susto parar, né? Exatamente. Uma pandemia dessa você pode tirar tanto proveito. Eu estou fazendo tanta coisa, estudando futebol, aquilo que eu falei, tentando tirar conhecimento do futebol feminino, querendo entender melhor. Eu tenho uma menina que joga dentro da minha casa, então tirando toda a realidade hormonal, como ela se sente, o dia que ela vive as realidades dela hormonal, como que ela é nos treinamentos, se dá para treinar, não aguenta treinar. Então, na prática mesmo eu estou querendo aprender e querendo ser melhor, né? Então a gente fica muito feliz. O Giliard tem uma pergunta aqui que fala assim: qual o paralelo que vocês fazem do futebol atual em relação ao futebol de 15 anos atrás, tanto no masculino, tanto no feminino? Que boa pergunta, Giliard. O que vocês podem responder aí? Fica à vontade. Responde no feminino. Hoje o foco é feminino, né? Então, Simone acho que pode falar melhor, porque... Hoje a gente costuma dizer que nós, as mais velhas ou até as meninas que pararam, a gente abriu um pouco do caminho, né? Como a gente fala na gíria, né? A gente roeu o osso e hoje a carne, o filezinho tá chegando para as mais novas. Então essa diferença é muito grande. As condições que nós tínhamos há 15 anos atrás são condições completamente... O exemplo é grande. Exatamente. Assim, nós tínhamos acesso a muitas coisas, mas limitado, né? Sim. Hoje, tudo que o futebol feminino oferece, dá e tem, é muito, em muitos países, né? No Sim. Brasil ainda tá começando, Cateando, né? Mas assim, é bem igual, bem comparado, bem igualado ao masculino, né? Não Sim. em termos de salário, em termos de condições de trabalho. Sim. Então isso é uma diferença assim... Estrutura física muito grande. Estrutura física mesmo. Estrutura Sim. física que o quarto que o Neymar dorme é o quarto que uma menina do sub-17 dorme. Isso é legal, né? Esse tratamento igual, né? Esse tratamento... a academia é a mesma, Sim. tudo em alto padrão, tudo bem. Agora, e a nível de clube, a gente tem ido em alguns clubes. A estrutura também tá melhorando muito, como a gente falou Sim. durante a semana. De 15 anos para cá, assim, é uma evolução assim, gigantesca. Primeiro que a base começou a receber faz 2-3 anos, não existia base. Hoje em dia você vê base recebendo. Existem clubes... Uma ajuda de custo, né? Exatamente. Existem clubes que ainda não conseguem dar uma ajuda para as meninas, dar um passe, dar um lanche. Sim. Isso já é uma maravilha, porque na minha época, no adulto, era isso que a gente ganhava, e olha lá. Então, assim, a nível de estrutura física, a parte financeira, a evolução é gigantesca. Agora, a nível técnico, a gente está evoluindo também. O futebol feminino de 15 anos atrás, é que assim, é difícil você comparar a técnica de antes com a técnica de hoje. Se você pensa no masculino, se você vê o time de 70, para mim, era um timaço. Sim. Tecnicamente, eles eram muito bem. Sim. E eu sempre pego um exemplo do feminino, 2007, a geração 2007 e 2008 é a melhor geração que eu já vi de futebol, que foi vice-campeão olímpico e vice-campeão mundial consecutivo. Sim. E a técnica delas era tão boa quanto as meninas que tem hoje, inclusive tem 2 ou 3 que jogaram. Agora a parte física vai evoluindo, né? É isso mesmo. A tecnologia ela vai entrando e você vai tirando proveito em dados, né? Tem preparador físico aqui, vocês também
tem que passar por esses estudos, né, Sim. dentro dessa realidade. Hoje vocês têm dados, você colhe dados e vocês convocaram. A próxima convocação, vocês têm dados palpáveis, né, concretos, que vocês conseguem trabalhar e tirar mais daquele grupo, né? Então hoje a tecnologia, para quem sabe usá-la, e a CBF aponta hoje, e hoje oferece para nós que estamos perto da CBF fazendo cursos, né? Estando ali vivendo realidade, você vê tanta coisa boa chegando e tem que tirar proveito. E você falando nisso, isso bate naquilo que nós estamos lançando mesmo, né? Ter uma base, uma iniciação, que essa melhora ela vai ser contínua, né? Você pega uma menina e hoje você fala de futebol feminino, você pegar com 14 anos dá muito tempo, que é diferente do futebol masculino. Hoje na discussão no curso foi essa a realidade, né? Você pega garotos de 17 anos e está velho de futebol, mas ele nem passou pelo processo total de formação. Seu processo total é até 23, 24 anos então é uma realidade que eu quero estudar também do feminino para ver até onde vai entrar isso, né? E lógico que a gente tem que ter um histórico, né? Não dá para você trazer dados sem histórico, trazer literatura sem histórico, sem realidade, né? Porque antigamente, a Simone falou bem aqui, você pega 15 anos atrás, era pontual a estrutura, ia para a seleção, então você tinha aquele pontual. Quem comprou o jogo? Foi a Bandeirantes, foi a Rede Globo, quem comprou? Então vai ter esse tipo de estrutura. É assim que faziam. Isso comercialmente posso falar bem, né? Eles usavam aquilo que eles tinham de recurso para aquela ação. Hoje já viram que existe um caminho, né? Até com o falecido Vadão, do trabalho de ter a seleção permanente, mais tempo treinando. Então todas essas pessoas que a Simone falou, nós podemos contribuir, né? Eu acredito que dentro de uma realidade, de uma cidade, mas só que é uma cidade pequena, num grande centro, a gente estamos 25 minutos do aeroporto, Viracopos, 100 km de São Paulo, nós podemos dar uma contribuição enorme no processo formativo para essas meninas, que eu acho que é o mais importante, e também aquilo que nós nascemos para fazer, no ensino técnico e evolutivo dentro do futebol, que é o mais importante. A galera tá entrando aí, a Marley, Estevão, um grande abraço, Edgar Braga, a Vaninha, quem mais aqui? A Francine. Ô Francine, estamos aqui, hein? A Pietra, esperando pela Pietra aqui. A Isabela tá louquinha aqui. A Angélica entrou, um grande abraço. Doutora Flávia Magalhães, arrasando, fã demais dessas maravilhosas do Thiago. Então vamos orar, hein? Jorge Calhau, Bugrino entrou. Fala, Bugrino, um grande abraço. Rodrigo Henrique, Fernando Capelotti dando um salve. Falando pro Thiago falar alguma coisa, que você entrou depois. O Thiago já falou bastante aqui, meu amigo. Esse aqui, ele fala muito. Não tem como. O Fernando é brincadeira. Dudu, mandando um abraço aqui pra galera. Alexandre, Leonardo Cabral, Rafaela Garcia, minha professora de inglês. Rafa, nós vamos fazer parceria, né? Vamos dar inglês pra essa turma aí. Você vai ter que já um horário na agenda aí. Já conto com você no meu canal do YouTube. Nós vamos fazer coisa boa. O Wagner dos Estados Unidos tem uma pergunta também aqui. Pergunta como as garotas do Sub-17 são convocadas. Quem avalia? A avaliação no Brasil todo? Na verdade, a gente tenta se dividir, né? O máximo que a gente pode. Nós não temos olhos em tudo, né? Limite de vocês. Mas nós procuramos ir onde tem campeonato da nossa categoria, a gente procura ir assistir. A gente vai, que seja no norte, no nordeste, no sul, em qualquer lugar a gente vai assistir os jogos, porque a gente acredita que tem menina com muita qualidade. Então a gente se divide, né, na comissão, cada um vai para um lado e a gente faz essa avaliação através de treinamentos, de jogos oficiais, a gente vê muitos vídeos também, Sim. muitos jogos, então a gente tenta avaliá-las para convocar dessa forma, né? Nos olhos de todos da comissão. Sim, que legal. E vocês usam aquilo que vocês têm também, né? Dentro do limite que é oferecido para o futebol feminino. Vocês recebem vídeos também, de indicação? Sim. Como que funciona aí? Recebem também? Sim. A gente assiste muito jogo, tem uns aplicativos, né? Que passam alguns jogos no MyCujo, que é muito bom, mas o ao vivo ele trava, mas depois a gente consegue assistir. A gente recebe vídeo, mas sempre quando tem vídeo de alguém, a gente sempre procura ir assistir um treino delas, né? Sim. Então, assim, não teve nenhuma menina que a gente não assistiu mais de 1 ou 2 treinos e jogos. Todas elas foram vistos jogo, ao vivo,
98% foi visto o jogo ao vivo, presencial no clube. Sim. E a gente ia assistir treinos. Além do jogo, a gente assistia treino, porque para ir para a seleção não é simplesmente chegar lá e jogar, né? Seleção envolve comportamento, seleção envolve disciplina, seleção envolve tudo isso. Então a gente, estudos principalmente, então, escolar, essa parte, esse global, porque assim, jogar nessa idade, elas tá muito nivelado, porque a formação está começando agora. Sim. Tem bastante, assim, a gente tem bastante opção. Sim. Mas a que vai estar mais completinha, aí tem que ver no dia a dia, né? Tem que conhecer o histórico, conhecer um pouco melhor. Tocar, né? Ver mais de perto, né? Exato. O Fernando Capelotti pergunta aqui, que clube faz isso, né? Se tem base abaixo de 15 anos. Tem, né? tem clubes com base. Tem o Centro Olímpico. O Centro Olímpico. Ou só a escolinha, ele perguntou. Não, o Centro Olímpico que é novo, mas o Centro Olímpico tem. O time de Araraquara tem o Sub-14. A gente foi para um torneio, a gente assistiu 2 dias, né? A gente viu mais de 17 times só no estado de São Paulo. 17 não, erro meu. Mais de 20 clubes. Mais de 20 clubes no estado de São Paulo. Qual categoria que é? Sub-14. Aí sim, hein? Piracicaba, Araraquara, Limeira, Santos, São José, Taubaté, times de Guarulhos em São Paulo, São Vicente, assim, muitos clubes com sub-14. Que legal. Já aí anima mais ainda, você vê? Fala aí, Tiago. E reforçando o que a Simone falou, o mais importante é que no fim de cada convocação a gente tem o carômetro, né? A figurinha de cada um, assim. Então a gente discute aquelas que podem vir na próxima ou aquelas que vai continuar no radar. O interessante é que às vezes a Simone tem uma visão de uma atleta, a Lindsay tem uma, eu tenho uma, o doutor tem outra, a fisioterapeuta tem outra, e aí gera uma discussão muito rica nesse momento, porque às vezes a opinião que a Simone teve daquela atleta, com a discussão da galera já muda. Então essas meninas que passam, a comissão assiste os jogos, convocou 23, 26. Para a próxima, aquelas que estiveram no período, entre aspas, elas têm a preferência, entre aspas, porque tiveram ali, teve como 15, 13 dias para mostrar. Mas quando gera discussão, aquilo muda. E aí entra tudo isso aí, socioeducativo, disciplina, comportamento. Aí é uma avaliação global, não é só dentro de campo. Que maravilha, né, cara? As meninas hoje têm onde recorrer, né? Agora a T5 vai fazer parte disso, eu estou muito motivado mesmo, é repetitivo, não tomara que seja taxativo, mas é isso que nós queremos fazer, né? Trazer essa realidade do futebol feminino para vocês, tudo aquilo que há de melhor, a gente ouvir essas experiências, né? Daqueles que estão envolvidos dentro do processo, né? Porque muitas vezes a gente vê, né, tanta gente dando opinião no futebol feminino e não tá dentro do processo, cara. É um sonho tão distante, tá? Com todo respeito, né? É aquilo que eu falei no começo. Eu como gestor, olhando como gestor, eu tenho um projeto que é 0, que ele pode chegar a 100, né? Então, o laço de crescimento dele é enorme. Né? Então eu não tenho propriedade para falar totalmente de futebol feminino. Então a primeira coisa que eu fiz é agregar pessoas que estão dentro do processo, né? que sabem o que estão fazendo, na realidade. Tem dentro, o DNA está no sangue, né? O Thiago ele é apaixonado pelo futebol. Aí no caminho lá atrás ele foi professor junto com o seu Reinaldo, né? O seu Reinaldo falava arrastado. Mas ele falava Cláudia. É Cláudia, né? Ele era o seu Reinaldo era demais, né, cara? Homem íntegro, reto, né? O bicho era firme, né, cara? Ele deixou. Eu lembro que eu trabalhava no Paulino, homem muito correto e bravo nas suas ações também. Então ele lá atrás ajudou o Thiago a entender o futebol feminino. Apaixonado e vocês apaixonados. Assim, eu falando para a Simone, dar o parabéns mesmo para você, Simone, porque na verdade desbravar, né, um sonho, se hoje tem preconceito, imagina todo esse tempo atrás, quando não tinha. Mas a menina vai jogar futebol, mas por que ela não pode jogar futebol? Por causa disso e disso, e aquilo que eu falei, valores ele está embutido no futebol masculino e no futebol feminino. Existe a realidade boa no futebol masculino e no futebol feminino. Existe realidade ruim no futebol masculino
e no futebol feminino. E quando a gente entender, que eu achei que eu vou guardar para mim dessa live dessa semana, entender que o futebol é futebol, né? Vocês usaram a Lindsay usou essa frase com perfeição por estar dentro do processo há muito tempo e ouvir muitas coisas. Eu falei, pô, é verdade, eu vou tratar o futebol feminino como futebol, certo? Não deixando a realidade daquilo que é feminino, mas ele é futebol, feito para meninas, dentro da realidade de meninas. Valência de carga de treino para menino. A hormonal é da menina, diferente do menino. O emocional é igual para as duas. Para os dois, né, na realidade, né? Parte emotiva, tudo, o interno e o externo que a gente fala de futebol, de entrar em campo com hostilidade ou não hostilidade, isso é para todo mundo. Né? Então a gente tem essa realidade e a gente acredita que pode contribuir com isso. Aí aqui a doutora Flávia Magalhães, acho que vocês conhecem. Ela conhece a doutora Flávia Magalhães? Sim, ela é médica do Atlético... Perdão, não, América Mineiro. América Mineiro, ela fala assim, já trabalhou no Atlético agora. Quantas meninas também param no meio do caminho por falta de disciplina, similar ao masculino. É isso mesmo que a gente estava falando. Para chegar na seleção, jogar a Olimpíada, jogar Pan-Americano, Copa do Mundo, se tiver disciplina, não se cuidar, passar pelo processo, ninguém chega não. E a gente quer encurtar esse caminho, porque a gente acredita que quanto mais cedo, né, quanto mais nova, ter a relação com bola. Esses dias minha filha veio do treino, eu falei, filha, sabe por que você não está fazendo tal exercício? Porque você não tem a bola como sua amiga. Você, dentro de casa tem bola, anda com a bola, dorme com a bola, beija a bola. Você driblou o sofá aqui, né? Você tá uma aptidão no futebol. Aí você pega, pô, mas eu quero ter relação com bola somente na hora do treinamento. Não dá mais. Hoje existe também essa realidade de condomínio, apartamento, não pode ir pra rua. No nosso tempo, é bola na sarjeta, né? Você tinha que brincar com o menino, porque quem que você jogou bola, a maioria da parte da sua infância, eu acredito, com meninos. Exatamente. Foi isso, né? Exatamente. Comecei com os meninos, dei continuidade dos 6 até os 12. Os 12 anos que eu descobri um time de futebol feminino. Só falar da doutora Flávia, ela trabalha no time masculino do América. E ela passou pela seleção também. Ela passou pela seleção. Então, assim, aquela história, não é feminino ou masculino, é o profissional do futebol. O profissional do futebol. A gente fala alto que seu som tá baixo. A gente tem uma fisioterapeuta que às vezes vem com a gente de uma qualidade, de uma capacidade tremenda. Nunca vi um fisioterapeuta igual a ela, nunca. E assim, eu já trabalhei com vários fisioterapeutas, homens bons, mas ela me surpreende. Ela entende o futebol de uma forma que se você sentar com ela, você fica abismado. Então, é igual acabou de falar, não tem, né? Hoje o futebol feminino também tem capacitado excelentes mulheres para estar trabalhando nesse sentido. E nós temos que profissionalizar. Eu estava vendo aquele do diretor desportivo do Atlético de Madrid, o Monte lá, ele falando, né? Não pode ter medo de competência, cara. Pô, eu não tenho medo, eu quero que vocês... Eu quero que dê certo lá, porque vocês sabem mais do que eu. E aquilo que eu sei, eu acredito que eu vou contribuir com vocês. E a gente não pode ter medo de competência. Igual você falou, você traz uma fisioterapeuta no âmbito que ela não é só médica, ela está além. E a primeira coisa, cada um se põe no seu lugar. Exato. É isso que nós profissionais temos que aprender. Se eu sou treinadora, eu sou treinadora. Se eu sou auxiliar, eu sou auxiliar. Se eu sou preparador físico, sou fisioterapeuta, dentro do contexto daquilo que a gente fala, né? Estou aprendendo muito com o professor Ximenes, é verdade. Da gestão de ser treinador e cada um se colocar no seu lugar, dar a sua contribuição. Porque a palavra final é da treinadora, é do treinador. Então esse processo também a gente entender. Mas se você pegar uma fisioterapeuta que ela não só estudou medicina, ela não só se voltou para aquilo, mas ela estudou futebol, imagina você ter dentro de uma comissão técnica alguém que discute com você, né, abre teus olhos algumas coisas que você não está vendo, somente às vezes no modelo de jogo, de uma partida, né? Quanto enriquecimento que pode trazer. E hoje eu tenho aprendido isso, né? Falei, cara, os caras mandou no meu curso estudar sociologia, antropologia. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com isso? A minha esposa dando risada, né? Ela ainda eu falei, meu Deus do céu, porque você está tratando o ser humano. Você vai pegar um momento, você tem que saber da história, de onde eles veio. Qual a realidade de uma menina que vem lá do Nordeste? Qual a realidade de uma menina que vem lá do Rio Grande do Sul? É histórico. Se você não saber isso, né? Se você não vê a história, você vai juntar 20 meninas ali. E tem a peculiaridade de ser mulher. Mulher conversa mais, né?
expressa os sentimentos de maneira diferente. Se você não tiver isso, né, como que você vai entregar para a gestão de pessoas aquilo que você quer dentro de campo? Então a nossa área, que é a nossa responsabilidade, nós 4, me põe aqui, é muito grande. Nós temos que melhorar como profissionais. É isso que eu tenho feito e lutado. E as pessoas que estão perto de mim, elas têm que melhorar como profissionais para poder entregar. Porque, ou seja, um processo de escola de futebol, porque eu falo assim para os meus professores, se você der treino para um menino de 6 anos de idade, 7 anos de idade, você dá treino para qualquer um. Agora, se você faz distinção porque essa é muito nova, não, esse é meu treino. Eu já falei para um monte de profissional amigo meu, e muito profissional, falei, eu vim aqui só para ver como é que é seu treino. Peguei o P pro meu compadre, o Giancarlo, quando trabalhava na 10, falei, Jean, as pessoas param para ver seu treino aqui quando entra na T5? As pessoas, por exemplo, vocês vão dar treino lá, será que as pessoas vão parar para ver o que vocês estão fazendo no futebol feminino? Pessoas que não estão lá, pô, esse conhece, essa conhece. Sub-7, sub-10 é tão importante quanto um sub-17. Sim. Porque é ali que ele vai ter os vícios, que ele vai aprender. Né? É ali que ele vai. Os vícios vão começar dali. E depois do sub-17, sub-20, como é que tira o vício? Sim. Não, e essa realidade ela é muito concreta, né? Eu gosto de falar isso porque nós que gerimos futebol, nós que estamos dentro do futebol e vocês na ponta da pirâmide, nós temos que melhorar. E a gente pode entregar coisa melhor. Sim. Sair daquele orgulho da prepotência, e a Simone tocou bem nesse assunto, no que, pô, eu estou sempre aprendendo, eu tenho que melhorar, né? Eu tenho que ser melhor. As meninas que voltarem para a seleção, e toda vez que eu me apresentar para o trabalho, os profissionais que estão envolvidos vão ver minha competência. Eu tenho que ter isso dentro de mim, né? Eu não chegar aqui e falar, né? Hoje existe essa realidade da tecnologia, teve que entrar live, né? Mas como, para a gente se comunicar, a gente tem que saber o que está falando também, porque nós estamos abrindo a nossa casa, né? Pô, isso aqui virou mais do que íntimo, né? Então, né, nós estamos expondo aquilo que nós temos que ideia, e na hora de chegar ao trabalho, nós não entregar nada. Vai haver um trabalho mal feito na Seleção Brasileira Sub-17, porque muita gente vai acompanhar vocês agora, né? Já tem o público de vocês, aquele que não era público de vocês, vão começar a acompanhar o trabalho de vocês e aquilo que vocês estarão entregando, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande, a gente acredita juntos, que eu acho que é isso mais bonito, né? Juntos a gente pode fazer a diferença, cada um no seu conhecimento, cada um na sua história, cada um aquilo que tem para entregar e melhorar, né? Então a gente eu tenho certeza assim, eu tô feliz pra caramba. Não, é igual mineiro, né? Nu como eu tô feliz, porque na realidade é algo novo, né? A gente acredita que vai dar certo, a gente tem ânimo, coragem para dar certo. O Wagner tem mais uma pergunta aqui, acho que a gente tem mais um tempinho. As garotas que chegam na seleção, elas chegam com conhecimento tático? Elas chegam com defasagem técnica? Sim, porque a idade já diz, né? Por não termos tido categoria de base, então muitas estão iniciando no futebol, por exemplo, já com 14, com 13, então elas não têm aquela base que tem o masculino, né? Sim. Então elas chegam ainda, em muitos aspectos, ainda cruas, né? Sim. Mesmo que elas trabalhem no clube, não é a mesma situação, né? Porque a seleção já diz que realmente é um âmbito muito mais alto, né? Então, mas assim... Selecionável, né? Não tá expresso na palavra, né? Exatamente. Então, elas chegam sim com alguns déficits, mas a gente procura trabalhar da maneira com que o nosso objetivo é nosso sim. modelo de jogo, nosso sistema de jogo. Então, a gente procura colocá-las da melhor maneira possível à vontade, né? Assim, e elas estão em formação. No feminino, no masculino, sub-17 vai ter ainda essa... Não, dificilmente você vai ver um menino completo. A cada 2, 3 gerações você sim. vê um sub-17 completo. Sim, sim. Neymar não era completo. Sim. Messi de sub-17 não era completo. Nem o Cristiano Ronaldo. Então, assim, homem ou mulher estando no sub-17 vai ter essa falta da finalização. Porque, como a gente comentou, eles vão estar bem com 20 anos, eles vão estar mais completos, mais sabendo fazer todas as coisas com mais idade. Então, a gente precisa muito trabalhar essa parte, mas endossando o que a Simone falou,
elas começaram o futebol um pouco mais tarde, né? Então é um pouco maior do que Falta o 40 masculino. segundos. Gente, estamos chegando aí no final desse bate-papo. Foi muito top.